coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos que, observando o que acontece à nossa volta, que às vezes nem tão perto assim, decifram para nós aquilo que a gente precisa saber para viver melhor, diante de tudo que está ainda mais prestes a acontecer uma eleição brasileira mais polêmica, me parece, de todos os tempos. Conosco, Lula Vieira, publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga, o economista Manuel Tedin e o professor, pesquisador e historiador Clóvis Bulcão, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E começo por você, Lula Vieira. Se ligou em quê na semana que passou, Lula? Eu estou seguindo aí as pesquisas, uma subidinha de leve do Bolsonaro no Rio de Janeiro, espero que pare por aí, e a situação quase que cômica do Cunha e do Roberto Jefferson querendo ser candidatos. O Roberto Jefferson resolveu ser candidato a presidente, evidentemente com todas as condições para ganhar essa está em prisão domiciliar, hein? Pois é. Com tornozeleira. Mas digo a vocês que é o meu candidato. Graças a Deus, agora eu tenho candidato. Pois é, diretamente de casa para o Palácio da Alvorada. Esse tem todas as chances de levar a eleição. E o Cunha também pretende ser candidato. Eu não consigo pensar em outra coisa. Para sua alegria, teremos o Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro. Também. Estou numa alegria incontínua. A chapa está pronta. A chapa está pronta. E o Arruda em Brasília, entendeu? Vamos ser campeões da Libertadores da América. Se estiverem livres para tomarem posse, né? Exatamente. O cara alterna. Cadeia, presidente da República, cadeia, presidente da República. Beleza. Beleza. É isso, eu não consigo pensar em outra coisa. E todo dia eu passo preocupado para ver qual é o resultado das sucessivas pesquisas, né? E para brigar com meus amigos Elísio Pires e Manuel Tedin, que eu sempre fico eles estão querendo votar na Tebet, que eu acho uma graça de pessoa e tal. Eu acho que tem que votar no Lula para acabar logo essa fatura. Não podemos mais ficar na situação de ter esse maluco aí na presidência da República. Manuel Tedin, e você? Se ligou em quê na semana que passou, Manuel? Eu estou me ligando nessas coisas, obviamente preocupado com a situação do Rio, certamente, e do Brasil, mas essa polêmica, o PT hoje já desistiu de apoiar o Freixo, é uma desorganização absoluta, enquanto isso Cláudio Castro está lá, firme e forte, caminhando rumo à sua vitória. E está pagando cabos eleitorais através do CEPERJ. Sim, sempre. O pagamento secreto. Um outro negócio. Pagamento secreto, né? Eu não sei se é verdade, mas parece que dizem que é. E apareceu um outro lugar aí, uma ONG qualquer, que tem a ver com, sei lá, hoje apareceu um outro local aí que está cheio de salários assim meio escondidos. Não sei se é verdade, se for é isso, tá? Estamos lá competentemente, dentro do que ele se propõe, está trabalhando com competência e tem todas as condições de levar essa. Acompanhando essa galhofa do Bolsonaro contra a carta, né? Ele está furioso com a carta a favor da democracia. Nada mais óbvio. Um detalhe, Tedinho, ele cancelou hoje a ida a São Paulo no dia 11 de agosto. Cancelou hoje. A Fiesp ia fazer uma coisa engraçadinha. Tem outro candidato que vai no dia 9. Depois eu digo o nome dele. Tem essa graça nova aí, que é isso. Ciro Gomes continua sendo Ciro Gomes. Tá ótimo, bom ouvir falar. Só fala um monte de coisa que tá errada, mas ele foi um bom gestor, né? Isso é interessante, isso. A sensação que dá é que ele sabe que ele está falando coisas erradas, mas fala assim mesmo para ganhar audiência. Tem um ponto. Ele foi um grande
agente na área de educação, um grande governador na área de educação. Mais do que isso, ele foi um bom governador, ele teve responsabilidade, ele foi um bom gestor do Ceará, não tem dúvida nenhuma. E da forma que esse governo vai entregar a educação, quase que me dá vontade de votar nele, se tivesse chance. Cara, o que está acontecendo e vai acontecer, não tem muito jeito, tudo indica que vai acontecer isso, é que a gente vai sair de uma situação de tragédia absoluta rumo à mediocridade e um governo muito ruim. Perfeito. Hoje eu almocei com uma figura que falou dos tempos de Dilma e tal, como o nível de corrupção que ele ouviu contarem assim, nos bastidores era uma coisa assustadora. Agora, entre isso e um cara que quer detonar a nossa democracia, fazer o quê, né? O duro é que a gente tem essas duas opções, né? Entre o inferno e o inferno, né? É o inferno mais quente e o inferno menos quente. Daí o purgatório rumo ao inferno, né? Nem purgatório, esses dois são do inferno. Essa alternância é igual o clima em Belém do Pará. Sabe qual é a variação que tem lá, né? 2 graus. Verão ou inferno. É isso. Elísio Pires, e você? Se ligou em que na semana que passou? Me liguei numa coisa muito importante que está acontecendo hoje, é que a gente não sabe onde vamos parar, que é o tal das mudanças climáticas. Só para lembrar que a Europa teve esse verão com temperaturas acima de 40 graus, lugares de 42, de 43, né? E para lembrar também que a cidade de São Paulo teve o julho mais quente computado a partir de 1943. De 1943 para cá, o julho mais quente de São Paulo foi o nosso agora. Então, tem coisa acontecendo por aí, né? E outra coisa que eu queria registrar também, que é mais para uma reflexão do que para uma conclusão, é a saída da Nancy Pelosi a Taiwan. Né? É verdade. Que criou um caso que não tem tamanho, né, para o governo, no conflito da China com os Estados Unidos, inacreditável, né? E outra coisa que eu acho boa é que o outro lá, que eu não vou dizer o nome aqui, que eu não falo palavrão no ar, cancelou a ida a São Paulo para fazer a palestra lá no dia 11 de agosto, que aí será o dia que serão divulgado o texto da Carta às Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, né? Feito pelo direito da USP lá, no dia 11 já passa já de 700 mil assinaturas. Imagino que todo mundo aqui deve ter assinado também, lógico, né? Destaques são esses, então. Paulo Fraga, e você? Se ligou em que na semana que passou, Paulo? Pois é, seguindo meus amigos aí, com relação à nossa política aqui, 2 palavras apenas, ninguém merece, né? Com relação a Nancy Pelosi, que eu ia comentar, o nosso querido Elísio antecipou, a gente fica perguntando o que a senhora foi fazer lá, né? Eu fico imaginando, já que não tem problema nenhum aí no mundo, está tudo indo muitíssimo bem, eu vou lá criar confusão a troco de nada, né? E o outro ponto que é voltar com um assunto que eu acho que a gente comentou sobre um bom tempo, depois deixou passar, que é o negócio da guerra da Ucrânia e a Rússia, né? Que se prolonga e a gente não sabe bem o que vai dar nisso, né? Então, e só para registrar a questão das saudações rubro-negras, hoje eu estou aqui uniformizado, entendeu? Isso. Aí, Clóvis, eu pensando que ele estava obedecendo a chamada do preto, não, ele veio uniformizado. Deixa eu explicar para quem está vendo e ouvindo a gente agora, a gente tem um acordo aí de virmos de preto toda semana, que eu quebrei essa semana, por profundo esquecimento mesmo. Esqueci, porque eu amo preto e sempre que posso estou de preto. E o Clóvis Mulcão que foi o nosso maestro da chamada dessa semana, que eu achei que o Paulo estivesse seguindo, não. Ele está com a camisa despistada do Flamengo. Mas só para meter a colher nesse guisado aí, a respeito da Nancy Pelosi, ela realmente foi uma surpresa para mim, uma surpresa ruim, né? Porque eu achava muito coerente, muito preocupada e ocupada com as questões do cidadão americano, principalmente das diversas representações que ela representa, mulher negra, enfim, um monte de coisas, mas ela
fez a velha e boa política de vou usar o poder que eu tenho para fazer campanha enquanto tenho esse poder. Barbosa, só para lembrar, ela participou daquela marcha de protesto na Praça de Pequim. Esse movimento dela, e claramente, pelo menos para mim, se eu estiver falando bobagem, você aproveita e já me corrige, Clóvis, que você é o próximo a dizer em que se ligou na semana, foi uma manobra politiqueira de campanha, desaconselhada pelo próprio presidente da República dos Estados Unidos e toda a crônica, não americana, só mundial, dizendo que isso era um absurdo, que era um movimento errado numa hora errada, e ela lá se foi mandando tudo e todas as favas, eu não entendi nada. Aí Nancy, que era para mim uma das figuras mais importantes da política mundial, deu uma bela derretida para mim, viu, Clóvis? E aproveita aí a deixa, me corrija se eu estiver errado e me diga em que você se ligou na semana que passou. Bom, claro, infelizmente nela, né, eu também tinha um maior respeito por ela, porque ela peitava, ela enchia o saco do maluco lá do Donald Trump. Então eu achava isso espetacular, né, porque a impressão me dá que ela é pequenininha, né, que ela é baixinha, e ela era raçuda, peituda, né? Lembra quando ela rasgou o discurso do Trump? Foi genial. Genial. Uma das mais bonitas imagens da televisão dos últimos tempos, ela rasgando o discurso. Com certeza. Então eu tinha essa admiração por ela, né? E arrumar essa confusão não faz o menor sentido, né? Uma decepção do cão, né? Sem contar que uma favela inteira no Rio de Janeiro passaria alguns meses comendo com o que ela gasta nessa viagem, está gastando nessa viagem. A outra coisa que eu me liguei, que está me incomodando demais, gente, é o edital do Maracanã, né? Isso é uma vergonha, é o suprassumo do atraso, né? Eu não sei o que é pior, se o camarote, as vagas, os 200 ingressos por jogo que o poder político ganha, né? E aí eu quero fazer uma observação, porque tem uma biografia do João Avelange, escrito por Ernesto Rodrigues, que é uma biografia muito polêmica, porque o biografado deu pitaco na obra, enfim, ficou um mal-estar entre o biógrafo e o biografado. Mas, no livro, fica bem claro que o poder do João Avelange nasce exatamente porque ele tinha ingressos para distribuir, ainda na época de CBD, aqui no Rio. Então, ele distribuía para o porteiro, para o juiz, para o desembargador, ele distribuía de uma maneira, enfim, conforme os seus interesses. E o livro conta que uma vez, ele já presidente da FIFA, ele chegou com seus convidados num estádio na Espanha, Copa do Mundo de 82, e o presidente da Federação Espanhola não gostava dele. E falou assim, os seus convidados vão ficar atrás do gol. Ele falou, o quê? Meus convidados não ficam atrás do gol. Meus convidados ficam na tribuna de honra. Ele falou, não aqui, não. Então não vai ter jogo, você escolhe. Claro que foi todo mundo sentar na tribuna, na tribuna de honra, né? E eu lembro que tem um inglês que escreveu um livro sobre Jennings, o sobrenome dele, escreveu um livro sobre as corrupções da FIFA, e ele diz nesse livro que João Avelange aprendeu todas essas gracinhas com o Castor de Andrade. E agora a gente vê o governo do Estado do Rio reproduzindo essas práticas num edital, gente, né? E a sociedade, eu acho que deixou passar. Eu acho isso uma coisa assim absurda, né? O Maracanã, que é o segundo lugar mais visitado do Rio de Janeiro, tinha que ter um edital moderno, né? Eu acho que tem que ter um centro de consumo, de lazer. Aquilo tem que ser um programa para a família. Um vai ao cinema, um vai ao shopping, outro vai ver um jogo. Depois todo mundo se encontra para comer na churrascaria, na choperia. Não. O que eles pensaram? Em 200 ingressos por jogo, né? É a vanguarda do atraso. Um momento histórico da biografia, um momento maravilhoso da biografia do João Avelange, é quando foi eleito.
pela primeira vez presidente da FIFA, que ele chegou na sede da FIFA e disse para a secretária: mandar um telegrama para todo mundo para agradecer, para comunicar. A secretária disse: eu só desculpa, nós não temos dinheiro em caixa para pagar esse monte de telegrama. Como ele pegou a FIFA. Ô, Clóvis, pegando um gancho nesse ponto que você comentou da licitação, eu fico me perguntando, porque agora tem uma discussão aqui no Rio do Flamengo fazer um estádio para ele, né? E o prefeito diz que incentiva o Flamengo a ter o estádio dele, é legítimo. Uma das alternativas seria ali no gasômetro, que é perto do Maracanã, um estádio para 70, 80 mil pessoas. Eu andei pensando nisso, se o Flamengo faz um estádio para 80 mil pessoas, o que vai ser feito do Maracanã? Vai ficar lá para festa de aniversário, o pastor jogar bola com o deputado, vai ser isso. Às vezes, convenção também de candidato a presidente da República. E o pior de tudo é que a conta disso vem para nós, que somos os contribuintes, né? Eu não entendi. Essa do Flamengo foi igual a da Nancy Pelosi, né? Não entendi. Totalmente inoportuna e totalmente dispensável, né? Como você acaba de colocar, Paulo. Vamos aproveitar aí. Lula está com a mão na massa, já falou da biografia de João Avelange. É uma biografia que você separou para a gente ler nos próximos dias? Não. É um livro de um amigo meu que não pode deixar de ser lido. Eu poucas vezes tive tanta convicção em recomendar para alguém. É o Sérgio Abrantes, que todo mundo conhece, comentarista lá da CBN. Foi meu colega de secretariado com o Moreira até. Pois é. E ele lançou O Intérprete de Borboletas, que é um livro genial, porque a trama você pode transportar para o momento atual da política, embora em nenhum momento cite nada em relação ao que está acontecendo no país. É um romance, conta uma história fictícia, mas é totalmente ligada à situação que o Brasil atravessa. Mas esse livro, ele é um belíssimo romance e, ao mesmo tempo, uma visão bastante exata da situação política brasileira. Vale a pena mesmo, vale a pena. Isto posto, vamos ao ponto. Clóvis Bulcão se ligará em quê na semana que chega, seu Clóvis? A gente vive debaixo de fantasmas, né? É o Maracanã, eleições. Agora, o 5G, que eu torço para que chegue, especialmente no recreio, bem rápido. Obrigado. Eu me lembro que uma vez fizeram um teste na Inglaterra, num trem em movimento, de uma transmissão, que nem essa que a gente está fazendo, de 5G. E a imprensa especializada estava acompanhando, e alguém escreveu falando a seguinte coisa: o 5G vai jogar por terra todos os pacotes de internet que a gente conheceu até hoje. Então, eu fico torcendo, vou adorar ter 5G, mas o que será que as operadoras vão nos oferecer? Vamos ficar ligados, vamos ficar de olho nisso. Verdade. Aliás, as operadoras e os bancos, né, cada vez mais com a tecnologia, tem que se virar, porque tudo agora a gente faz como que num passe de mágica, diriam os jovens há mais tempo como eu. Meu caro Paulo Fraga, se liga em que na semana que chega? Eu estou aí atento um pouco à distância em relação a esse cenário eleitoral, né? E essa discussão polarizada, mas no fundo, o drama nosso é de que esses caras não vão mandar nada, porque quem manda no país hoje é o Centrão, e esse Centrão vai continuar com o cara que vai mamar na teta da esquerda ou vai mamar na teta da direita, entendeu? E, infelizmente, o nosso Congresso Nacional virou um chiqueiro absoluto e perdeu completamente a vergonha daquilo que fazem, do que votam e do que querem para a sociedade brasileira. Pois bem, Elísio Pires, e você? Se liga em que na semana que chega? Antes de dizer, eu queria dizer ao nosso companheiro que são duas tetas da mesma vaca.
É, a vaca mesmo. A É, a vaca vaca mesma. mesmo. Isso. É. Mas Eu só dei nomes às tetas, né? Mas as tetas. Não, mas eu acho que ainda tem a teta do centro. Pois é, não sei não se tem Teta não. da Pode esquerda, ser, da são direita, 3 não sei. tetas. Ela é uma 3 vaca tetas. extraordinária, entendeu? Com Tem certeza. 3 tetas. Então, Agora, na realidade, as vacas, quando não estão com nenhum problema fisiológico, elas têm 4 tetas. Tá? aliás, para começar a me ligar, vou dizer o seguinte: eu me ligo no adesivo do nosso Tedim. Eu ia falar nisso. No Eu ia adesivo, falar para nisso. começar. Aqui, E ele ó. me Olha aqui, remeteu. ó. Tá vendo aqui? Pois é isso. Me remeteu para uma dupla excepcional que eu acho que vai surpreender muita gente, que é Simone e Mara Gabrilli. Né? Essa é uma dupla excepcional. Né? E tem que lembrar o seguinte: tem um número que não pode ser esquecido daqui até 2 de outubro, é o número 15. Na primeira votação, é só botar 15. Não precisa nem olhar o que vai aparecer. Põe 15, confirma e ponto final. E, na realidade, eu queria lembrar a frase que a Simone disse sobre a Mara Gabrilli, que só para lembrar, a Mara Gabrilli é senadora, né? Tem ainda mais 4 anos de mandato, já foi vereadora, já foi deputada federal por 2 mandatos. Na realidade, eu gostei muito da frase da Simone, que eu vou repetir aqui. Mara não será uma vice coadjuvante. Nós vamos apresentar o maior programa da história de inclusão. Tem tudo para validar essa afirmativa dela. Né? E outra coisa, para lembrar nessa área feminista ainda, que tem uma equipe fantástica coordenando, produzindo o programa de governo dela. E quero destacar uma feminista fantástica chamada Helena Landau, que está cuidando da parte toda de economia. Estou ligado nela. Estou ligado. Pois é. Lula, eu fiquei impressionado, ainda falando dessa chapa Simone Tebet e Mara Gabrilli, porque quando do anúncio da vice, fez-se um discurso absolutamente incomum para esse tempo de política, um discurso emocionado, generoso, as mulheres trocando carinhos, e como a gente não está acostumado a acompanhar. Imagino que eu estou lisonjeada, sabe, de ter uma mulher como a Simone me convidando para ser vice dela. Te agradeço do fundo do coração pela confiança. Eu fiquei muito bem impressionado por elas tirarem o ranço dessa coisa do rito de passagem, da apresentação, da formalidade que sempre isso carrega, e dos vícios de discurso mesmo que são trazidos. Elas não fizeram um discurso absolutamente surpreendente, carinhoso. A palavra é surpreendente, foi muito bem. Emocionado. Gostei demais, viu, Lula? Não, eu também acho. Aliás, as duas políticas são pessoas da maior seriedade, e realmente, não há dúvida, é irretocável a importância, a gente dá valor à presença delas nessas eleições, e outros candidatos. Nós temos aí uma dúzia de gente que está na política para fazer política de verdade, realmente trabalhar pela população, pelo seu eleitor, pelas pessoas que vivem no Brasil. Mas eu me sinto ainda compelido a não, nesta eleição, primeiro tirar o homem de lá. Depois a gente pensa, porque realmente eu tenho medo e que, enquanto romanticamente eu vejo, e vejo com seriedade, o romântico aí é pelo meu lado de admirar com profundidade, muito, admirar com devoção pessoas como a Simone e sua vice. Mas o meu medo da gente não ter uma resposta rápida nas urnas diante da barbárie que nós estamos vivendo me faz ficar um pouco temeroso de não cravar o Lula nessa eleição. É isso, eu me ligo nessas tramas todas, mas dou muita razão ao Elísio Manuel. São pessoas admiráveis. E temos outros candidatos, poucos, infelizmente muito poucos, mas gente muito séria, que a gente deveria prestar atenção para dar o nosso voto e fazer o possível que mais gente parecida com essas estejam na disputa.
mesmo que não ganhe, me perdoe esticar essa conversa que me impressionou, eu acho que o fato de elas estarem com essa postura feminina, não feminista, feminina dentro do poder, traz uma coisa que a gente precisa ter no Brasil, o interesse das mulheres por participar da política. Essa amorosidade delas, e eu acho isso muito importante, nesse momento de divisão, nesse momento de ódio, nesse momento de cafajestada, eu acho que elas estão sendo um respiro muito importante. Muito bom, muito bom. E, Manuel, para fechar, você, se liga em que na semana que chega, Manuel? Eu estou com o pessoal aí, quer dizer, o que vai acontecer com os números da Simone, né? Eu sou totalmente a favor, eu não tenho muita influência, mas o que eu puder fazer para convencer os amigos. Você vê que eu sou incompetente, nem o Lula Vieira eu consigo convencer. Mas há tempo ainda, Manuel. Não, nós estamos divergindo quanto ao voto, a utilidade do voto. Quanto à importância da Simone, eu não tenho a menor discussão. Pelo contrário, estamos na mesma visão a respeito dela e da importância dela na política brasileira. Mas o que acontece com os números dela? Vamos ver, a situação da economia brasileira está se demonstrando um pouco melhor do que se esperava, mas o ano que vem deve ser tenebroso, a ver. Então é isso, eu estou preocupado, com a democracia do Brasil e estou preocupado com o governo do Rio de Janeiro. Está difícil melhorar, né? Não dá para fechar, trancar a porta de casa e ir embora, né? Às vezes dá vontade, mas não dá. Então vamos continuar nessa luta aí e ver o que acontece. Para melhorar as expectativas, um comentário para você. Saudações rubro-negro. Garoto. Muito bem, muito bem. Tá bom. Manuel Pedim, Elísio Pires, Lula Vieira, Paulo Fraga, Clóvis Bulcão. Que delícia estar com vocês toda semana aqui. Aprender um bocado e se divertir também, que se não for divertido, a gente nem começa, né? Mas a semana que vem a gente começa de novo esse papo com novidades para você. Espero cada dia cada vez melhores. Obrigado pela presença. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like se gostou, dislike se não gostou, mas sempre dê sua sugestão, faça sua crítica. Você é dono do pedaço. Voltamos semana que vem. Até lá. Tchau. Salve, socorro! Socorro! Salve, socorro! Tchau. Se liga!